O último nome aqui, nosso da lista, é um nome que também dispensa comentários. É o Jorginho, né? Esteve no Chelsea, está no Arsenal agora. Ítalo brasileiro, Jorginho, né? Cara, o Jorginho eu considero um regista, né? Jogador que, assim como o Paredes, dita as ações do meio de campo. Cara, inteligentíssimo taticamente, tem uma visão de jogo apuradíssima, consegue enfiar passe aí, a capacidade, né, tanto do Paredes quanto do Jorginho de sair por fora do bloco, jogar por fora do bloco é absurda. Né? Fazer às vezes 10, concluir como um 10. Né? A parte de bater na bola do Jorginho também é uma coisa absurda. Assim, né? Tem uma marcação que aí o Rafa vai até tocar mais nesse ponto, eu não quero estragar a surpresa do Rafa. O Rafa quer falar sobre isso. Tem uma visão de jogo que dispensa comentários, tanto para passes, como o Rafa gosta de dizer, né? Passes vencedores, tanto para condução de bola. É um jogador muito plástico jogando, né? Tem uma plasticidade muito grande no jogo, é muito bonito de ver o Jorginho jogar. Né? Ele tem uma boa intensidade, tá com 33 anos, mas entrega aí 2 anos de bom futebol, com certeza. E há notícias, há rumores, volto a dizer, há rumores, né? Notícias aí nos portais de mídia brasileiros que o Jorginho está sendo oferecido a clubes brasileiros. E aí, Rafa, Jorginho cabe no Flamengo? Ô, se cabe, meu camarada, ô, se cabe, pelo amor de Deus, cara. Cabe perfeitamente. Dá para traçar um paralelo do Jorginho um pouco com o Pulgar, né? Talvez o Pulgar seja um cara mais de passe vencedor, mais de passe que quebra a linha do que o próprio Jorginho. Eu acho que o Jorginho é um pouco... Não que o Jorginho não saiba fazer, tá? Existe uma diferença ali, bem num detalhe que o Jorginho faz mais no lado para o ponta, para achar o ponta, para achar o lateral em profundidade, ou o cavado. O Pulgar já é mais de achar esse passe entre linhas, a gente sabe que ele acha muito o Arrasca ali, e às vezes ele acha também o próprio centroavante direto, já em corredor central. Né? A gente tem alguns gols, assim, gol do Pedro 23 contra o Palmeiras, com o tapa que ele dá para o Pedro sai na cara do Everton, cava. O gol do Gabi, o último gol do Gabi, agora, né, na despedida, passe do Pulgar. Mas dá para traçar um paralelo entre o Jorginho e o Pulgar. Eles são parecidos. Eu acho que o Jorginho é um pouco mais controlador de jogo, mantenedor de posse, né? Do que o próprio Pulgar. Ele é um cara, talvez, até um pouco mais conservador em alguns momentos. E isso talvez... Isso é o único asterisco que me deixa um pouquinho, digamos assim... a palavra não é pessimista, mas assim, eu acho que tem aquela fatia da torcida mais chata, poderia implicar um pouco com o Jorginho, por ele ser um cara que às vezes trabalha um pouco parecido com o que o Alan faz, Cris, que é controlar o jogo. É fazer somente a bola andar, é olhar e fazer. Porque às vezes o passe de lado ele tem um valor. O Jorginho é um cara que, por exemplo, conduz muito para libertar e depois ele vai achar um passe de lado. Só que ele acha o passe de lado depois de conduzir para libertar. Então ele já libertou tempo e espaço para o companheiro. Então é um passe de lado, mas que fez o companheiro dele ter a possibilidade de progredir. Sim, sim. Então é um cara que talvez não tenha um futebol que dá tanto match assim com o torcedor do Flamengo. Isso é algo que entre aspas, assim, me preocupa, digamos assim, né? Porque ele não tem esse jogo nem tão vistoso assim, embora ele tenha passes bonitos, passes cavados, passes na profundidade, mas não é um jogo com bola tão vistoso assim. Em muitos momentos você vai ver o Jorginho realmente só controlar a posse, só fazer o jogo andar, e ao mesmo tempo ele também não é o pitbull. E eu vejo que a torcida do Flamengo não consegue ter um olhar, porque de fato é mais difícil olhar para esse jogador que faz o jogo, como a gente fala, um jogo silencioso, né? É mais difícil olhar para esse tipo de jogador, é mais difícil você valorizar esse tipo de jogador, que não é brilhante, talvez, embora, como você falou, pega muito bem na bola, mas ele não é um cara, talvez, que seja tão brilhante, seja tão vistoso o jogo dele com a bola, e ao mesmo tempo não é um pitbull, não é um João Gomes, não é um cara que vai dar carrinho, vai disputar. Então, esse é um tipo de jogador que eu acho que tem uma boa fatia da torcida do Flamengo que tem dificuldade de entender. Isso é algo que realmente me preocuparia um pouco em relação ao Jorginho. Agora, como você já perguntou, eu já respondi, eu volto a dizer. Caberia fácil, caberia tranquilo. É um jogador que tem uma leitura dos espaços, das vantagens, um entendimento tático absurdo, com e sem bola. O Jorginho gerindo desvantagem, o Jorginho se antecipando, entendendo, antecipando a intenção do adversário, né? Lendo a intenção do adversário para já se antecipar, para interceptar. A leitura que ele tem do gesto corporal do adversário, para entender antecipadamente onde é que esse passe vai ser feito e já se colocar para interceptar, é absurdo.
O entendimento do jogo que esse cara tem é um negócio de outro mundo. Mas, como eu já vi no próprio Twitter lá, quando se falou sobre essa questão dele ser oferecido ao Palmeiras, já tinha muita gente falando é bagre, porque justamente é isso. É um cara que tem esse jogo um pouco mais silencioso, e aí, para uma boa parte aí do público, né, em geral, fica taxado, fica com esse rótulo de bagre, só joga de lado, e o Jorginho passa muito, mas muito longe de ser bagre, de ser jogador que só joga de lado. É um jogador de um grande nível. E eu acho, Cris, só para arrematar, que a gente falou do Echeverria, que talvez fosse o melhor custo-benefício, né? Eu acho que, pensando no perfil que, segundo o GE, é o perfil que o Flamengo está atrás, experiente e consagrado, o Jorginho é o que se enquadra melhor. Por quê? Como eu já falei, técnico-taticamente, né? Dá para tração paralela entre ele e o Pulgar. São jogadores, de alguma forma, parecidos, né? O estilo de jogo. E está em fim de contrato. E não é um cara importante para o time. Assim. Ele entra, outro dia ele foi titular contra o Brighton. O Arsenal até perdeu o jogo, não jogou bem. Mas ele foi titular outro dia, ainda já em 2025. Mas ele entra com uma certa frequência nas partidas, mas ele não é um cara essencial. Talvez o Arteta não faça questão de tê-lo nesse momento. Né? É um cara factível. Eu acho que é o cara mais factível em termos de, mercadologicamente, você olhar o contexto do jogador, e técnica e taticamente também faz sentido. Então, para mim, é o cara que faz mais sentido nesse momento. Só que a notícia é de que foi oferecido ao Palmeiras. Vamos ver não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se o seu Palmeiras tiver um entendimento de que vale a pena, e se ele for, de fato, oferecido somente ao Palmeiras, infelizmente, o Flamengo não vai ter essa possibilidade de ficar com esse jogador. Tomara que a turma lá entenda que não faz sentido e que o Flamengo possa, de alguma forma, aí atravessar, dar um chapéu, porque eu, particularmente, acho uma ótima opção, cara. Rafa, tem um lance com relação ao Palmeiras, e exceto se o Palmeiras quiser mudar o perfil, tá? Mas o Palmeiras preconiza muito que os jogadores eles ganhem seus duelos físicos antes de começarem a jogar com bola, né? Então o jogador tem que perceber a vantagem física, chegar à frente do adversário e ganhar as jogadas do adversário. Exceto se o Abel quiser mudar esse perfil, né? Talvez a negociação do Rony, por exemplo, seja um exemplo de que os tempos estão mudando por parte do Allianz Parque. Não sei dizer se está mudando de verdade. O grande ponto é que, para mim, o Jorginho é um cara que não dá fit com o estilo do Palmeiras. Ele dá mais fit, né? Tem mais encaixe com o estilo do Flamengo. Porque o Jorginho, e apesar do que você falou ser verdade, eu concordo muito com você, a torcida vai precisar se acostumar com esse cara da estatística mais silenciosa. Esse cara que não vai aparecer tanto no SofaScore, ou para os analistas, o cara que não vai aparecer tanto no iScout. Aquele cara que você vai ter que observar um pouco mais o jogo dele a fim de entender aquilo que ele faz. Por que esse cara é escalado? Por que o técnico entende que esse cara tem que jogar e eu não estou entendendo que esse cara tem que jogar? E aí, quando você observa a leitura do técnico, você percebe que o jogador ele é um facilitador do estilo do técnico. Ele consegue entrar no campo, fazer o que o técnico pede e, mesmo assim, ainda não aparecer nas estatísticas. Isso, para mim, é uma coisa absurda. O cara que consegue ser um cara com estatística silenciosa, um jogador silencioso, e ainda assim consegue ser importante para o time, como acho que o Jorginho seria importante para esse time do Flamengo, é uma coisa a se observar e se elogiar. Porque o que o Jorginho vai criar de espaço para o time do Flamengo, o que o Jorginho vai permitir ao Flamengo ter vantagens temporais e espaciais em matéria de transição do Flamengo é um absurdo. Um absurdo. Porque a leitura dele, o entendimento dele, de como você falou bem, Rafa, de antecipação do adversário, né, de divisão de referência, de olhar para o adversário achar que ele vai dar bola num lado e ele dá a bola no outro. Né? E junta com a capacidade, valências técnicas dele de enfiar um passe cavado, enfiar um passe em profundidade, de virar uma bola para um companheiro que está em melhor condição, é uma parada que times como o Flamengo, que primam por ser times com posse de bola, times que amassem o adversário e que controlem a bola, como o Jorginho é um regista também, isso é claro, é um time que precisa de um jogador como o Jorginho. E está naquele perfil que foi comentado pelos perfis de notícia, pelos portais de notícia, perdão, que é aquele cara que tem esse tamanho que o Jorginho tem. Né? Então, eu acho que o Jorginho, ele é um cara extremamente com fit com o estilo do Felipe, assim, que dá muito match, cara. Não tem muito disso, né? O Jonas disse aqui que o Palmeiras vai esperar o Andrés. Pode ser. Não sei se vai rolar esse negócio, até porque, né, tá com o tempo se desenrolando, não sei o lance da negociação, não sei os valores, mas o Palmeiras parece estar insistindo bastante no Andrés.
E acho que o Jorginho, esse lance, né, o Rafa, de Jorginho ser oferecido, acho que ninguém é inventado nada, né? Acho que provavelmente rolou o lance do empresário conversar com o jogador e o jogador decidir que tá na hora de jogar no outro mercado, que o gás para a Europa tá acabando, mas aqui ainda joga muito. O Cris, você falou um negócio interessante de esconder a intenção, né? Perfila para um lado e acha o passe do outro lado, que é muito importante. E eu tô falando, eu me estendi um pouquinho mais sobre a parte técnico-tática do Jorginho, porque eu de fato parei para olhar ontem. E eu assisti 6 jogos inteiros. Gente, quando a gente fala assistir jogos inteiros, pelo menos no meu caso, né? Só para ser honesto aqui com vocês, eu tenho a possibilidade de baixar só os lances do jogador. Eu tenho acesso ao Scout, eu baixo só os lances do jogador. Então eu assisto todas as ações do jogador. Então quando eu assisto 6 jogos inteiros, eu faço isso em 1 hora, porque um pouco mais. Eu não preciso assistir o jogo inteiro, eu assisto todas as vezes que o Jorginho pegou na bola. Eu tenho essa possibilidade por conta do acesso ao Scout. Então, só para deixar claro, assim, porque 6 jogos inteiros são vezes 90 minutos, é coisa pra caramba, né? Eu não ia fazer mais nada da vida. Mas assim, ontem eu baixei 6 jogos do Jorginho recentes, até mudei o contexto, peguei um jogo de FA Cup, que ele começou jogando, peguei um jogo de Premier League, peguei um jogo para tentar entender contextos, jogo que ele entrou no segundo tempo, para ver como é que ele estava entrando no segundo tempo. Então, eu realmente tô com o Jorginho bem fresco aqui na cabeça. E assim, teve um lance, Cris, que me chamou muita atenção, que é o seguinte: você raramente vai ver o cara fazer isso aqui no Brasil, cara. Isso é coisa de jogador de primeira prateleira, cara. Ele vem baixar uma bola, ele vem baixar em apoio, próximo do goleiro. Né? Uma saída de bola, a bola tá com o goleiro. E ele vem baixar para receber essa bola em apoio. O passe já saiu, Cris. O passe já saiu do pé do goleiro. E ele mapeia. A bola já está em movimento. E aí ele olha para trás para entender se está chegando a pressão. Vê muito rápido, muito rápido. É uma escaneada assim, muito rápida. E aí ele vê que não tem. O que ele faz? Domina, gira e joga. Domina já orientando para frente e já progride. Isso pode parecer besteira, gente, mas você vê muito jogador mapear, mas o melhor mapeamento que você pode fazer é o mais tardio possível. Porque às vezes a pressão pode parecer que não está chegando, mas se você mapear cedo demais, se você deixar de mapear mais para cima da hora, essa pressão chega. E é o bastante para você perder uma bola que pode resultar até num gol. Então, esse tipo de detalhezinho, né, que a gente está falando aqui, de gerir desvantagem, esconder a intenção, leitura antecipada da intenção do adversário, escaneamento, mapeamento do espaço em altíssimo nível, o mais tardio possível. Isso tudo, gente, é detalhezinho que a gente que tem formação como analista vê e traz para vocês, que o torcedor comum não vê. E aqui não é ficar dando carteirada, não, gente. É só para mostrar que, às vezes, o jogador parece que não é isso tudo, mas quando você vai olhar com um olhar, vai ter um olhar mais clínico para esse cara, você vê esse tipo de detalhe, você fala, porra, que jogador, cara. Então, esse é o Jorginho, cara. Esse é o Jorginho.